Pessoal, bom dia, hein? Meu nome é José Antônio, eu sou o pesquisador visitante do PRH9, que é ligado à formação de recursos humanos da Engenharia Civil e da Engenharia de Petróleo na COP UFRJ, certo? E, primeiro, gostaria de desejar um bom dia para vocês. Não sei se todos estão no Rio, mas no Rio de Janeiro hoje está um dia maravilhoso, hein? Depois de uma semana chuvosa, a gente está com um dia de primavera aqui, com um sol agradável, um tempo muito agradável mesmo. Então, é realmente um bom dia para a gente fazer o nosso seminário, Silvia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Silvia Lemos pela gentileza de apresentar o trabalho de doutorado dela, certo? Gostaria de agradecer também aos seus orientadores, o professor Márcio Almeida e a professora Maria Cascão, do FRJ. Isso é muito importante, pessoal. Isso é uma coisa que nós incentivamos muito, que os nossos alunos, tanto bolsistas do PRH como alunos da própria PEC do Programa de Engenharia Civil da COP, apresentem na forma de webinar seus trabalhos de doutorado, porque isso é uma forma de eles não só divulgarem o que estão fazendo, receberem algum feedback, e é importante para todo o sistema, né? Então, a atriz principal da nossa apresentação hoje é a Silvia Lemos, pessoal. Ela é engenheira civil pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ela fez mestrado lá também na UFS, e ela está fazendo o doutorado dela no programa de engenharia civil da COP, certo? Então, Silvia, está com você. Eu vou desligar o meu som, vou passar para você, e, posteriormente, se o professor Márcio Almeida, a professora Maria Cascão quiserem fazer algum comentário ou alguma nota sobre o trabalho da Silvia, fiquem à vontade, tá ok? Peço apenas para vocês deixarem os respectivos, como é que se diz, microfones desligados para não atrapalhar a apresentação da Silvia. Segue adiante, Silvia, está com você. Tá bom, gente. Um bom dia a todos aí. Eu que agradeço aí o convite, José Antônio, e a oportunidade de estar ministrando esse webinar sobre fundações de torres eólicas offshore, modelagem física, que abordará principalmente as pesquisas recentes realizadas em andamento no Laboratório Multiusuário de Modelagem Científica da COP UFRJ. Agradeço aí também aos meus orientadores, o professor Márcio Almeida e a professora Maria Cascão. Vou agradecer também aí a presença do meu orientador de mestrado, o professor Patrício, que está aí assistindo também. E como eu não estou visualizando os demais aí, de qualquer forma, agradeço a presença de todos. O conteúdo a ser apresentado nessa palestra, né? Inicialmente será feita uma abordagem no contexto Brasil, de torres eólicas offshore. Na sequência, um resumo dos nossos estudos de modelagem física no laboratório, e depois vamos seguir para o tema desse webinar sobre modelagem científica de torres eólicas offshore, por fim, as conclusões. Deixa eu só ligar meu cronômetro aqui para poder tentar me manter no horário. A redução de emissões de gases de efeito estufa e da dependência de combustíveis fósseis tornou-se uma preocupação para governos e indústrias em todo o mundo. Segundo a Agência Internacional de Energias Renováveis, IRENA, a meta de redução de aquecimento global até 2050 passaria por uma transição energética baseada em fontes renováveis, que seriam hidrelétrica, solar, biomassa, eólica, geotérmicas, dentre outras, e também por tecnologias que aumentem sua eficiência e conservação. Também, segundo a agência, para atingir as metas de redução de aquecimento global, seria necessária uma adoção mais ampla da eletricidade para uso final, incluindo, por exemplo, os setores de transporte, aquecimento e indústria, de forma que fosse aumentando o consumo total de energia, de uma parcela em 2018 de 21% para mais de 50% em 2050. Seria necessário também que, em 2050, 90% do total de eletricidade fosse fornecida por fontes renováveis. E, segundo as projeções, a energia solar, fotovoltaica e energia eólica liderariam o caminho da transformação do setor elétrico global até 2050, gerando aproximadamente 2/3 do total de eletricidade. Aqui um paralelo entre as turbinas eólicas
offshore e onshore. Referente a 2020, a capacidade global instalada de energia eólica alcançou 743 gigawatts, foi um recorde de crescimento, sendo a maior parte dessa capacidade advinda de parques eólicos onshore, 95%. A Europa continua detendo a maior capacidade instalada de energia eólica offshore do mundo, seguido da China, com 28%. Vantagens da torre eólica offshore face a onshore. Ventos mais constantes e com maiores velocidades, menores restrições na ocupação de áreas e menores impactos, tanto sonoro quanto visual. Os recentes avanços tecnológicos promoveram um crescimento impressionante no tamanho das turbinas eólicas offshore, como mostra aqui a figura, e uma notável redução dos custos de fabricação e instalação. Em 2020, as turbinas onshore se situaram nas faixas de 50 a 100 megawatts. Para as turbinas offshore, os fabricantes já lançaram modelos com capacidades na faixa de 15 a 20 megawatts. Em 2020, foi instalada a maior turbina, com 9,5 megawatts, no parque eólico na costa da Holanda. Quanto aos custos de produção da energia eólica, houve significativa redução nos últimos 10 anos. A onshore saiu de 8,9 centavos de dólar por quilowatt-hora para 3,9 centavos de dólar. E offshore saiu de 16 centavos de dólar para 8,4 centavos de dólar. Enquanto a energia fóssil, os custos giram em torno aí de 5 a 15 centavos de dólar por quilowatt-hora. Energia eólica no Brasil. Em 2020, a energia eólica gerada, em torno de 17,7 gigawatts, foi responsável por 9,7% do total da energia eólica gerada no país, sendo 100% desta onshore. O potencial eólico do país é demonstrado pelos 20 parques eólicos em processo de licenciamento, com capacidade de 42 gigawatts, o que já supera a capacidade instalada onshore. Os 20 projetos estão distribuídos em 7 estados: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, maioria em áreas com velocidades de ventos acima de 7 metros por segundo, que são velocidades atrativas para os parques eólicos offshore. Parques onshore em licenciamento no Brasil já prevêem, na maior parte dos projetos, a instalação de turbinas maiores, já com capacidade de 10 a 15 megawatts. Tipos de fundações. As fundações de estruturas eólicas offshore podem ser divididas entre fixas ou flutuantes. Os principais aspectos para a seleção de um tipo de fundação incluem e dependem principalmente da profundidade da lâmina d'água, do solo marinho, das características da turbina e da experiência e capacidade da cadeia de suprimentos, tanto na fabricação quanto na instalação das fundações. As fundações de gravidade são uma alternativa em águas mais rasas, próximo à costa, e constituem cerca de 5% das fundações das turbinas offshore instaladas na Europa. Já os monopaios são estacas tubulares de aço de grande diâmetro, atualmente entre 4 a 10 metros de diâmetro, mas com expectativas de atingirem diâmetros maiores no futuro. São normalmente usadas em águas com até 40 metros de profundidade, mas a tendência é permitir que sejam utilizadas em águas mais profundas. Cerca de 81% de todas as turbinas eólicas offshore instaladas na Europa são em monopaio, dados aí de 2020. Parques eólicos em águas mais profundas, entre 40 a 60 metros, são normalmente suportados usando subestruturas como as jaquetas, mostrada aqui na figura, tripode ou tripile, cuja participação percentual na Europa são jaqueta 9,9%, tripode 2,2%, tripile 1,4%. Ao se deslocar para mais longe da costa, profundidades maiores que 60 metros, as estruturas flutuantes são um substituto econômico das fundações fixas.
São atraentes porque podem ser colocados onde ventos são mais fortes e mais consistentes. Na Europa já correspondem por 0,2% das fundações instaladas. Carregamentos e estados limites. As turbinas eólicas offshore são estruturas esbeltas, submetidas a carregamentos cíclicos ambientais, compostos por ventos, ondas e correntes marinhas, e operacionais. Aqui a gente denomina 1P, que é a rotação do rotor, e 3P, quando você está falando de turbina com 3 paletos, né? Que resulta do efeito de sombra da passagem das pás da turbina pela parte frontal da torre. Cada uma desses carregamentos tem características diferentes, tanto em termos de magnitude quanto em termos de frequências. Os estados limites a serem verificados no dimensionamento de torres eólicas são o estado limite último, que são os carregamentos extremos, estado limite de serviço, como, por exemplo, o limite de rotação da estrutura, que é de meio grau, o de fadiga referente a cargas repetidas, e acidental, como, por exemplo, o impacto de embarcações. Bom, frequência natural de torres eólicas offshore. O atendimento ao estado limite de fadiga traduz por cerca de 10 a 7 ciclos de carregamento, correspondente a uma vida útil aí de aproximadamente 20 anos, em que se deseja evitar que ocorra o efeito de ressonância da estrutura, justamente porque poderia limitar a sua vida útil. Os carregamentos dinâmicos são representados usando o gráfico de densidade espectral em relação à faixa de frequências. Para evitar ressonância e dano por fadiga, deve-se garantir que a frequência natural do sistema, incluindo aí a sua fundação, seja fora da faixa de frequência dos carregamentos operacionais, 1P e 3P, e, se possível, também fora da faixa dos carregamentos de ondas e ventos. A faixa de frequência intermediária, que é a soft stiff, é a mais econômica e adotada na prática. A faixa de frequência soft seria uma estrutura muito flexível, né? Praticamente inviável, e também coincide com as faixas de frequência de carregamento aqui de ventos e ondas. A faixa mais alta, que é a stiff, seria uma estrutura muito rígida e que teria um custo muito elevado. Então, por isso que a gente, normalmente, na prática, você se situa e projeta as estruturas para a faixa soft stiff. Deve-se considerar ainda o comportamento de longo prazo, ou seja, a alteração da frequência inicial do solo, fundação e da torre em função do carregamento cíclico, que é justamente o foco aí da minha pesquisa, que eu vou comentar mais adiante. Bom, as areias carbonatadas, né? Elas ocorrem na costa do nordeste do Brasil, região com os parques eólicos offshore em processo de licenciamento. São frágeis, possuem restos de esqueletos de organismos marinhos e podem ser levemente cimentadas. As partículas, em geral, são quebradiças e podem ser muito compressíveis, mais problemáticos nos casos de conteúdo de carbonato de cálcio superior a 50% em peso. Os estudos de parâmetros dinâmicos dessas areias são raros, daí o interesse de pesquisar essas areias. Já foram realizados ensaios pela NAIALA de caracterização completa, triaxial, coluna ressonante e triaxial com Bender Elements, e por Ferreira, CPT em centrífuga. Ainda por realizar, que é o trabalho, incluindo o trabalho de pesquisa do Edney, em andamento, que é o E-Hammer em centrífuga. Falando um pouquinho sobre a areia carbonatada e sobre os ensaios, né? Como não havia disponibilidade de areias carbonatadas offshore, para os estudos experimentais, a alternativa foi utilizar areias carbonatadas artificiais, mas com percentual em peso de carbonato de cálcio na mesma faixa das areias naturais. Entretanto, com alguma diferença aí na granulometria, que se justifica por questões de fatores de escala adequados aos ensaios centrífugos.
Foram realizados ensaios em areias com 50% e 80% de teor de carbonato de cálcio. Pelas imagens aqui do microscópio eletrônico das areias, observa que os grãos das areias carbonatadas, na parte inferior, são maiores. Observa que os grãos das areias carbonatadas são mais angulosos, irregulares e porosos que o da areia quartzosa. Pelo gráfico, observa que quanto maior o teor de carbonato de cálcio, maiores são os índices de vazios máximos e mínimos, e também maior é a densidade real dos grãos. Bom, os parâmetros mecânicos são aqueles que definem o comportamento do solo quando solicitado por ações externas. Para a obtenção de parâmetros de resistência aos cisalhamentos das 3 areias, foram realizados ensaios triaxiais adensados drenados nas tensões de 50, 100, 300 e 600 kPa. Tais ensaios foram executados em areia seca, com densidade relativa de aproximadamente 80%, e as amostras foram reconstruídas a partir da pluviação ao ar. O gráfico tensão, desvio e deformação axial indica que a areia carbonatada apresenta maior resistência, e aqui demonstrado pela curva azul. O gráfico de deformação volumétrica versus axial mostra que a areia carbonatada, que é a curva em azul, tende a dilatar menos que a areia quartzosa, tendo-se observado alguma quebra de grãos quando comparado às curvas granulométricas antes e depois do cisalhamento das amostras. Os resultados indicaram que quanto maior o percentual de carbonato de cálcio, maiores os ângulos de atrito interno. Ensaios com Bender Element. Os ensaios foram realizados em cooperação com o Instituto de Pesquisa Tecnológico, IPT. A vantagem técnica do ensaio de Bender Element é a sua aparente simplicidade. Né? Você tem um Bender Element emissor, que é excitado em uma extremidade de uma amostra, e o tempo necessário para que esse sinal seja registrado pelo Bender receptor na outra extremidade é simplesmente lido em um osciloscópio, sendo obtida a velocidade de onda cisalhante para a determinação do valor do módulo de rigidez inicial do solo ou módulo cisalhante máximo através dessa conhecida equação. O gráfico apresenta os resultados de G máximo obtido a partir dos ensaios de Bender Elements para areia, tanto para a areia QZ, que é a areia quartzosa, quanto para a areia carbonatada para as pressões confinantes dos ensaios. Observa-se que a areia QZ apresenta valores de G máximo maiores que a areia carbonatada, isso para as faixas de tensões aplicadas. Ensaio de coluna ressonante. Ensaio de coluna ressonante consiste na aplicação de uma torção ao corpo de prova cilíndrico, previamente submetido a um estado controlado de tensão no interior de uma câmara triaxial, medindo-se então o módulo e a deformação do cisalhante e obtendo-se também o amortecimento. Foram realizadas medidas de G máximo no carregamento, né, e no descarregamento, tanto para as areias quartzosas como para as areias carbonatadas. O gráfico da esquerda mostra pouca diferença nos valores de G máximo no carregamento e descarregamento para as areias quartzosas. Entretanto, para as areias carbonatadas, os valores de G máximo no descarregamento foram maiores do que no carregamento, sugerindo aí uma mudança no arranjo estrutural, possivelmente devido à quebra de grãos. Foi observado também que essa diferença aumenta com o aumento do percentual de carbonato de cálcio. Esses resultados, na verdade, estão de acordo aí com a literatura. Ensaios de coluna ressonante, que também, né, resultados na areia QZ e na areia com 80% de carbonato de cálcio. Né, as curvas de degradação, em vermelho, areia quartzosa, em azul, areia carbonatada, né? São curvas de degradação do módulo cisalhante normalizado, né, G sobre G máximo,
indicam que, para a mesma deformação cisalhante, as areias carbonatadas degradam mais do que a areia quartzosa. Já o comportamento em termos de amortecimento foi menos diferenciado entre as duas areias. Bom, aqui um resumo, né, dessa primeira sessão. Primeiro, a energia eólica offshore apresenta uma tendência de crescimento no Brasil. Ao dimensionar uma turbina eólica offshore, a frequência natural da estrutura desempenha um papel importante, intimamente ligado às características do solo e à interação solo-estrutura. As areias carbonatadas são mais resistentes e dilatam menos que a areia quartzosa. As areias carbonatadas apresentam maior degradação do módulo cisalhante do que a areia quartzosa. Bom, nessa segunda sessão do webinar, abordaremos de forma aqui bem resumida o que tem sido feito em modelagem centrífuga no laboratório da COP. As pesquisas foram iniciadas em 1996, com a aquisição da centrífuga de tambor, e a primeira tese foi defendida em 2005 na área de óleo e gás. Em 2002 foi adquirida a centrífuga de braço, e hoje já são 14 teses de mestrado e doutorado defendidas e diversos artigos publicados nas seguintes linhas de pesquisa: geotecnia de dutos, geotecnia submarina, geotecnia ambiental, aterro sobre solos moles, ensaios in situ. Bom, na linha de geotecnia de dutos, né, Oliveira realizou modelagem física conforme o esquema mostrado, aplicando deslocamentos horizontais e medindo as forças laterais para diferentes razões de enterramento, né, H sobre D. Medidas de velocimetria das partículas permitiram determinar a superfície de ruptura para o caso de dutos enterrados e solos argilosos, e então desenvolver modelos matemáticos simples a partir de interpretação de resultados. Na linha de geotecnia submarina, Fagundes estudou o desempenho de Mudmaps no que diz respeito à influência da forma na capacidade de carga e por ocasião do descomissionamento. Jaoff estudou os mecanismos associados à ocorrência de aquaplanagem e deslizamentos submarinos. Aqui o vídeo exemplifica os fenômenos de aquaplanagem de debit flows. Na linha de geotecnia submarina, parte de estudos sísmicos, atualmente estão sendo realizados estudos na área de engenharia sísmica em parceria com o IFSTAR, visando avaliar a influência das geometrias dos cânions submarinos e os valores do fator de amplificação das ondas sísmicas da rocha para o topo do cânion. À direita, temos estudo em parceria com a Universidade de Cambridge, visando identificar os mecanismos que governam a respostas sísmicas de taludes suaves com presença de camadas de menor resistência não drenada. Na linha de geotecnia ambiental, foram realizados estudos visando avaliar a resistência dos rejeitos de mineração da Samarco, bem como a variação dessa resistência com a velocidade de carregamento, através de ensaios de cone com diversas taxas de atuação. E também uma pesquisa em parceria com a professora Juliana, da Universidade Estadual de Maringá, que foi avaliada a percolação de metais pesados em camadas de proteção. Na linha de ensaios in situ, o penetrômetro TIBAR é correntemente usado para medida de resistência não drenada em camadas argilosas. Na área de aterro sobre solos moles, tem sido estudada a melhoria de solos moles tratados com colunas de brita convencionais e encamisadas. E, como resumo dessa sessão, podemos dizer que o grupo do laboratório da COP tem trabalhado na área de modelagem física em diversas linhas de pesquisa, mas com foco principal nas áreas de óleo e gás. E os novos temas recentemente incorporados são de energias renováveis, dentro da linha de torres eólicas offshore, tema desse webinar, e também mineração, estudando liquefação estática e dinâmica.
Modelagem científica de torres eólicas sobre monopaios. Ensaios em escala real são difíceis de realizar, sendo a modelagem científica uma ferramenta importante para estudar o comportamento dessas estruturas. No ensaio, o modelo científico é submetido a uma aceleração igual a n vezes a aceleração da gravidade terrestre. Vários aspectos devem ser considerados ao realizar um ensaio científico, tais como atender às leis de escala, que é a relação, o modelo protótipo e o fator de escala n para vários parâmetros, como comprimento, força, frequência, momento fletor, massa. Exemplificando aqui, a gente tem uma turbina em escala real, com uma massa de 300 toneladas de força e uma altura de 86 metros. A figura seguinte, você tem o modelo simplificado, dessa turbina, essa massa no topo e a altura de 86 metros. E aqui seria o modelo centrífugo da turbina, com fator de escala de 170, que corresponderia a uma massa no topo de 60 gramas e a uma altura de 0,5 metros para fins de atendimento da lei de escala. A garantia de um número representativo de partículas no contato com o monopaio é representado pela relação entre o diâmetro e o D50 do solo estudado, que é o diâmetro de 50% dos grãos do solo. Essa relação deve ser maior do que 100. Os efeitos de borda também são importantes, que é a relação, que deu o diâmetro do nosso modelo, e essa é a distância dele com relação às paredes da caixa. Embora o efeito de instalação seja relevante, os ensaios científicos, nossos ensaios científicos são todos realizados com instalação G, o que é uma coisa comum nas pesquisas disponíveis aí até o momento. Os projetos de fundação de estruturas offshore normalmente são realizados com base nas recomendações e diretrizes definidas pelos guias da API, que é a norma americana do Instituto de Petróleo, e a norma DNV-GL, de 2016. A norma DNV já é uma norma específica para estruturas e fundações de turbinas eólicas, tanto onshore quanto offshore. As curvas PY desses guias foram originalmente elaboradas para avaliação do estado limite último e estado limite serviço de estacas esbeltas, que é uma relação L sobre D elevada, que eram estacas utilizadas nas fundações de plataformas de óleo e gás. No entanto, os monopaios não respondem bem às recomendações clássicas das curvas PY. Essa figura mostra, as diferenças de comportamento dos monopaios, e das estacas usadas na indústria de óleo e gás, quando solicitados lateralmente, o que reflete os valores da razão, do comprimento L sobre D bem diferentes. Outro conceito é apresentado por Poulos, que é o da rigidez relativa à estaca solo, através dessa equação em que a classifica, para a relação para essa rigidez maior do que 0,280 seria uma estaca rígida, para a rigidez menor do que 0,025 seria correspondente aí a um comportamento de uma estaca flexível. Figura 2 aí mostra a relação entre a rigidez relativa, KR, e a relação L sobre D para estacas e monopaios de uma variedade de parques eólicos offshore instalados no Reino Unido. 3 conjuntos de dados aqui podem ser destacados. Os monopaios de parques eólicos em areia, monopaios atuais de parques eólicos em argila, seriam essas aqui de baixo, e as estacas usadas na década de 60 para o desenvolvimento dos métodos PY, que são aí, deram origem às normas da API e da DNV. Observe-se a clara diferença entre os universos entre as estacas, Aqui na parte superior seria um comportamento perfeitamente rígido, aqui um comportamento perfeitamente flexível, e aqui onde estão os monopaios atualmente instalados, Eles têm um comportamento intermediário entre o rígido e o flexível.
As pesquisas aqui de torres eólicas desenvolvidas no nosso laboratório se situam dentro da faixa dos monopaios instalados em areia. Bom, dentre as pesquisas aí concluídas, né, a gente cita aí a pesquisa da Maria Fernanda Barra, tá 2021 aí, gente, mas tem um errinho, tá? É 2020, na verdade, que ela concluiu o mestrado dela, né? A pesquisa do mestrado da Maria Fernanda, o objetivo principal foi estudar o comportamento de monopaios submetidos a cargas laterais monotônicas e cíclicas, né? Na verdade, esse carregamento foi um carregamento de baixa frequência, né? E ela conseguiu atingir até 4.800 ciclos, né? Usando a modelagem centrífuga, em areia compacta, tanto na areia quartzosa quanto na areia carbonatada, que foram as areias estudadas lá pela Nayala Gomes e apresentadas nos slides anteriores. Os resultados dessa pesquisa serão apresentados aí nos slides subsequentes. Outra pesquisa concluída, essa realmente em 2021, foi o TCC do Gabriel Ferreira, que avaliou os métodos de pluviação a seco das areias quartzosas e carbonatadas utilizando o ensaio de cone em centrífuga. Envolveu também a pesquisa dele, o desenvolvimento e a calibração de um pluviador automático. Embora a modelagem numérica não seja alvo desse webinar, vale destacar que as pesquisas de modelagem científica vão gerar dados para proposições de modelos numéricos. Destacada aqui a pesquisa de doutorado do Guilherme, cujo objetivo principal será propor uma metodologia numérica baseada no método dos elementos finitos para simular o comportamento de monopaios carregados lateralmente, levando em conta os efeitos da degradação da rigidez do solo. O modelo proposto será simulado no programa Água para gerar as curvas PY, né, usando os dados da interação solo-estrutura da pesquisa da Maria Fernanda Barra, e depois serão empregados no software Simulreflex, que é um software de projeto e design de estruturas, né, desenvolvido pela norma DNVGL. Pesquisas em andamento, né? Aí se situa a minha pesquisa, né, que consiste no estudo da interação solo-estrutura através de modelagem centrífuga, com foco na resposta dinâmica de turbinas eólicas offshore suportadas por fundação tipo monopaio em solos arenosos, também areia quartzosa, usando areia quartzosa e a areia carbonatada, com teor de carbonato de cálcio de 80%, né, submetidos à carga lateral cíclica típica, né, aqui de ventos e ondas, e de longo prazo. Na verdade, a gente pretende fazer aí 100 mil ciclos, né, que seria mais próximo da vida útil estimada das turbinas eólicas, que seriam aí 1 milhão de ciclos, né, 10 a 7. Serão obtidos no decorrer do carregamento cíclico medidas de frequência natural, rigidez secante, rotação, deslocamento, que serão comparadas com as formulações aí propostas na literatura. Mais adiante, eu vou estar apresentando aí o estágio de desenvolvimento experimental da pesquisa, que também vai ser aproveitado aí para o mestrado do engenheiro Edney. O objetivo da pesquisa, assim como de Barra, também é estudar a interação solo-estrutura, através de modelagem física e centrífuga de monopaio sujeito a carregamento lateral cíclico. Só que agora já estamos falando já de 10 mil ciclos, incluindo a frequência de carregamento similar à frequência de ventos. E que uma turbina eólica offshore é submetida a alta frequência, na verdade. Que será comparado também com carregamento de baixa frequência. Com os dados serão definidas as curvas PY, que serão, então, comparadas com as proposições das normas de referência da API e DNV. A pesquisa do Edney também contempla a obtenção do módulo cisalante máximo para as areias compactas estudadas através do ensaio científico com ERHANE. Ele vai comparar com os resultados obtidos por meio de correlações, né, com o ensaio científico de cone realizado por Ferreira. Vamos falar agora, começar a falar um pouquinho sobre os resultados do ensaio da Maria Fernanda.
Começando pela preparação, né? Inicialmente é feita a preparação do modelo do monopile, com a instalação de strain gauges no trecho embutido no solo. É feita a calibração do modelo, instrumentário, né? De forma que possa ser obtido o momento fletor gerado pela aplicação da carga lateral. O método de preparo da amostra utilizada nos ensaios foi a pluviação manual, já que é usada na cópia por mais de 3 décadas, né? Mas os próximos ensaios a serem realizados já contarão com a pluviação automática, que vai garantir aí uma melhor reprodutibilidade e homogeneidade da amostra. A caixa cilíndrica, então, colocada dentro da caixa retangular e é realizada a instalação vertical do modelo a 1G. É feita a fixação do atuador com o modelo e a instrumentação. Em seguida, o conjunto preparado é colocado dentro da centrífuga, a instrumentação é conectada ao sistema de aquisição de dados. E o conjunto é, então, acelerado a N vezes a aceleração da gravidade. O gráfico agora vamos começar a apresentar os resultados dos ensaios, né? O gráfico mostra as curvas de carga horizontal, deslocamento, de 2 ensaios monotônicos, que observa que eles são praticamente aí coincidentes, né? Ilustrando aí a repetibilidade dos ensaios. O trabalho da Fernanda fez parte do exercício de benchmark, com vários grupos internacionais, modelando sempre o mesmo protótipo, mas usando diferentes areias, embora todas quartzosas. Os parâmetros adimensionais que governam os efeitos de escalas devem ser cuidadosamente contemplados. Os resultados, então, são apresentados em termos de forças horizontais normalizadas e deslocamentos horizontais normalizados. O primeiro gráfico da direita compara os resultados da COP com o grupo de TU Delft, que também tem uma centrífuga de pequeno diâmetro. Portanto, os dois grupos usaram modelos menores e maiores acelerações nos ensaios que visam o mesmo protótipo. Observando aqui que os resultados são bem similares, né? Observe que os resultados comparam bem na curva com a força de deslocamentos normalizados, segundo esse gráfico da direita. Vamos guardar esse pontinho vermelho aqui, ser colocado em gráfico análogo no próximo slide. Aqui os 8 grupos que participaram do exercício de benchmark estão aqui listados, sendo a COP a única fora do eixo Europa-Ásia. A figura mostra o resultado em escala dos modelos de todos os grupos, aqui destacados aqui os 2 ensaios da COP. E aqui é a curva com os valores em protótipo e normalizado, que mostra que os 2 ensaios da COP, aqui em azul, comparam bem com os demais grupos, com o ponto A do slide anterior aqui indicado. Portanto, a curva em que o modelo mostrava valores aparentemente pequenos, quando plotado em protótipo, fica bem melhor que o das centrífugas maiores, como essa daqui em verde, tá vendo? O que mostra aqui é a eficácia, né, do uso dos parâmetros aí adimensionais. Aqui é o ensaio MF5 da Fernanda, que é um ensaio monotônico, mais aplicação de 150 ciclos, mais o monotônico, e está aqui acelerado, né, nesse vídeo. Observa aqui, tá vendo, vai ocorrer o primeiro ensaio monotônico, depois os 150 ensaios cíclicos. E no final, novamente, um ensaio monotônico.
Esse slide apresenta a curva carga, deslocamento dos ensaios MF5, né, levados até a altura. Observa-se grandes deslocamentos em escala de protótipo, né? Você vê aqui deslocamentos aqui, acho que não está aparecendo. Ah, não, está aqui. Deslocamentos de 1,6 metros. Né? E fez os ensaios ciclos, que novamente, 150 ensaios ciclos, novamente levou à ruptura. Aqui os resultados das 3 areias. A areia em laranja é a CA80, é a mais resistente, que é a QZ, tem um material com maior ângulo de atrito. E a areia CA50 em verde, menos resistente, por ser já com uma densidade relativa menor, né? Já seria uma areia medianamente compacta. Não se observa aí, né, após 150 ciclos, uma variação muito grande aí na resistência, né? Antes e após os 150 ciclos. Que é justamente o que a gente vai mostrar aqui, né? A carga lateral última, antes e após os ciclos foi determinada pelo método da tangente dupla, indicada aqui pelas linhas tracejadas. E a carga final dos ensaios dos ciclos foi comparada com a carga final calculada pelo método de Brons. Para a areia QZ, a carga experimental, né, foi inferior à carga teórica, e para a areia CA80, a carga experimental foi superior à carga teórica. A carga final, antes e depois dos ciclos, também foi comparada, e a carga final, antes e depois dos 150 ciclos, como a gente já tinha comentado, não apresentou diferença para ambas as areias. E a gente já apresenta os resultados de carga-tempo após já 4.800 ciclos. Esse gráfico mostra a curva tempo, onde pode ser observado o primeiro carregamento monotônico e, ao final, o segundo carregamento monotônico. Observa-se aqui um gradual aumento da força lateral, aqui no início dos ciclos, aqui jamais no final dos ciclos, né? Refletindo também no carregamento monotônico final. Então, pode-se observar aí claramente que há um aumento da força mobilizada com o aumento do número de ciclos. Esse slide compara as curvas carga, deslocamento, valores de protótipo, né? Antes e depois dos 4.800 ciclos. Novamente, a areia CA80 apresentou maior resistência que a areia QZ antes e após os ciclos, justificado novamente pelo maior ângulo de atrito da areia carbonatada. No que tange a carga última, para os 4.800 ciclos, ocorreram um aumento aí de 31,25% para a areia QZ e 8,93% para a areia CA80, o que não ocorreu para o número menor de ciclos, né, 150 ciclos mostrado anteriormente. O mecanismo que leva a este aumento na capacidade de carga última vai ser abordado aí no próximo slide. Esse slide explora a rigidez secante do sistema monopólio-solo com o número de ciclos. O deslocamento de uma estaca carregada lateralmente é função da carga aplicada e da rigidez do sistema solo-estrutura. A rigidez secante aqui apresentada é definida conforme essa figura, né? Pela inclinação da reta entre o início e o final do ciclo, ou seja, entre as cargas máximas e mínimas aplicadas. Aqui em azul são mostradas duas faixas de carregamento cíclico para a areia QZ. Aqui, no gráfico de baixo, entre 1 e 50 ciclos, né? Pode ver aqui a inclinação. E aqui já no final, entre 3.800 e 4.800 ciclos. É bem perceptível aqui a mudança na inclinação, ou seja, a mudança na rigidez. Os valores da rigidez no final dos intervalos de faixa dos ciclos estão então plotados nesse próximo gráfico, né? Tanto para a areia QZ em azul, quanto para a areia CA80,
em laranja. Pode-se observar que a rigidez inicial da areia CA80, né, areia carbonatada com 80% de carbonato de cálcio, né, é ligeiramente maior que a da areia QZ. No entanto, durante o carregamento cíclico, a rigidez da areia QZ aumenta e se torna maior do que a areia CA80. Uma aparente justificativa para essa diferença pode ser a maior degradação da areia carbonatada, mostrada antes nos ensaios de coluna ressonante realizado pela Naela Gomes. Com relação ao aumento da rigidez com o número de ciclos, uma justificativa pode ser explicada observando o esquema do artigo de Kohler. Os autores observaram que após o carregamento e o descarregamento, a areia migra para o espaço deixado no descarregamento, sendo na sequência recompactada no recarregamento, aumentando, então, paulatinamente a rigidez do sistema. Bom, resumo aqui da pesquisa da Maria Fernanda Barra. Os resultados dos ensaios de benchmark em carregamento monotônico se ajustaram bem aos outros grupos internacionais. A capacidade de carga lateral do solo aumentou com o número de ciclos, sendo maior em areias carbonatadas, devido ao maior ângulo de atrito. E a rigidez secante aumentou durante o carregamento cíclico, sendo maior para a areia QZ do que para a areia carbonatada, justificada aí pela maior degradação da areia carbonatada. Bom, falando um pouquinho agora sobre a minha pesquisa de doutorado, sobre o título Comportamento Dinâmico de Torres Eólicas Offshore em monopaio, em areia, submetida a carregamento lateral cíclico de longo prazo. Tiveram vários desafios aí experimentais. O primeiro, desenvolver um modelo centrífugo representativo do comportamento dinâmico de uma turbina eólica offshore, sob fundação em monopaio, em areia. Né? Além da homogeneidade na preparação do solo, a gente teria que também ter uma elevada reprodutibilidade para esse tipo de ensaio. Desenvolver aí um atuador capaz de aplicar uma carga horizontal cíclica representativa de ventos e ondas, que para um fator de escala N, eu vou utilizar de 100, seria aí uma frequência de 10 Hz, e ainda com força controlada. Outro desafio é atingir um número de ciclos que representasse o comportamento de longo prazo, o mais próximo da vida útil de uma turbina eólica offshore. A necessidade, né, de uma instrumentação e um sistema de aquisição de dados que permitisse obter medidas adequadas, né, de frequência natural, de rotação, deslocamento horizontal e força horizontal, e o desenvolvimento de um sistema de automação, né, com comandos de controles externos e que a gente pudesse também visualizar os resultados em tempo real. Todos esses desafios, né, em uma escala bem reduzida, né, aqui é a caixa retangular, onde é instalado aí, o modelo é uma caixa com dimensões aí de largura de 300 comprimento de 300 milímetros, largura de 170 e uma altura de 180 milímetros, né? E ainda é capaz de resistir uma aceleração de 100 vezes a aceleração da gravidade. O vídeo mostra aí o projeto inicial, né? Mas já foram realizadas aí diversas alterações nesse modelo, nesse projeto proposto. Então, você pode ver aí alguns dos elementos, né, utilizados. Passos aí da pesquisa, né? No que tange aí ao modelo, né? Foram atendidos aí, esse é o modelo inicial da estrutura da turbina, né? Nessa parte superior aqui,
é a parte da torre, né, onde fica aí a Nacelle, o Hubble e as PAF, né? Aqui seria, na verdade, onde se localiza a resultante de forças, né, ventos, ondas e correntes, né? Estaria representada aqui no modelo por esses elementos, né? Isso aqui é o eletroímã e a estrutura de suporte. Tá? Esse eletroímã vai ser usado aqui no processo de acoplamento e desacoplamento do modelo. A gente vai falar mais um pouquinho, né? Foram atendidos aí as leis de escala dos ensaios científicos, né? Foram atendidos também a relação D sobre D50, maior que 100, e também a relação S sobre D, maior aí do que 5. Com relação à preparação da amostra, né, que seria o modelo de solo, a gente já teve um avanço aí, saímos da pluviação manual para uma pluviação automática, né? Esse pluviador foi iniciado aí pela Nayala Gomes e foi calibrado aí pelo Gabriel Ferreira, né? E verificado também, onde a gente observou aí uma boa homogeneidade e reprodutibilidade aí do modelo do solo. Também avanços na instalação do modelo, né? Embora ainda seja uma instalação 1G, né? Ela já foi automatizada e que garante aí uma maior reprodutibilidade do processo. Aqui é uma montagem provisória, né? Vou mostrar o vídeo aqui do funcionamento do atuador aqui, com ciclos de 10 Hz. E aqui, em seguida, né, o videozinho onde a gente usa esse mesmo atuador que está sendo usado aqui para os ensaios cíclicos, né, também com uma pressão de ar menor para fazer aí o acoplamento e o desacoplamento do modelo. Peço desculpa aí, só está um pouquinho escuro. Ativo o eletroímã, desativo o eletroímã, e aí vai fazer o desacoplamento aí do modelo. Todo esse processo vai ser realizado, obviamente, em voo, né, na centrífuga. Isso aqui ainda está em fase preliminar de testes, a gente ainda está testando ainda com a centrífuga ainda parada, né. Para a realização dos ensaios, né, a gente teve aí que desenvolver novos componentes, né, e instalar eles na centrífuga. Dentre eles, a gente teve aí que instalar um novo PC de bordo, né, com mais recursos e mais espaço de memória, componentes eletrônicos do sistema de automação e controle, né, e o osciloscópio. Essa aqui seriam mais ou menos inicialmente as nossas telas de comando aqui, né, avanço, retorno, ativar o eletroímã, definir o número de ciclos, iniciar a ciclagem, parar a ciclagem, né? E essa aqui seria a tela onde a gente visualiza aí os resultados dos ensaios dinâmicos. Eu vou exemplificar mais à frente. Já foram realizados aqui, na fase de teste, né, os ensaios de vibração livre, aí já foram realizados dentro da centrífuga, né? Esses ensaios foram realizados no modelo engastado, tá? E não no modelo em areia, né? E serviram aí para validação do experimento, né? No modelo engastado, você tem aí as condições de contorno definidas, né? E pode comparar aí com os modelos já matemáticos consolidados, né? E assim validar o sistema experimental. É importante ressaltar que o modelo engastado representa a turbina eólica offshore sem a fundação. Ou seja, obtida somente nesse ensaio a frequência natural da estrutura, aí, sem os efeitos da fundação e sua interação com o solo. É o que a gente deseja obter mais à frente, né? E aí os dados, né, de aceleração com o tempo já processados,
né, os dados aqui no domínio da frequência, né, onde é obtida aí a frequência natural do modelo, e a gente concluiu, né, que os resultados tiveram boa concordância aí com os modelos matemáticos aí já consagrados. Então, a próxima etapa agora é já para seguir para os ensaios dinâmicos já nos modelos em areia dentro da centrífuga. Por fim, aí, conclusões, né? Modelagem científica e numérica são técnicas maduras e complementares. O modelo físico tem grande valor na validação do modelo numérico, por suas condições controladas e de repetibilidade. O modelo numérico é, então, aplicado em projetos para a solução de problemas reais, complementado aí por um modelo conceitual analítico. Os ensaios de campo em verdadeira grandeza são muito importantes, em geral, mas tem óbvias e claras limitações aí no contexto de torres eólicas offshore. Aí os agradecimentos. Eu acho que consegui finalizar. José Antônio. Silvia, excelente apresentação. Eu realmente gostaria de agradecer. Não, Silvia, não. Você fez uma apresentação tranquila, com segurança. Eu me lembro que o meu co-orientador de mestrado falava comigo isso na década de 80, pessoal. Quando eu fiz meu mestrado, foi em 84, o professor Luiz Carlos Robel, né? Ele dizia que, ao final de um doutorado, o doutorando, o mestrando, está dominando o assunto do mesmo modo, até superior ao seu próprio orientador, entendeu? E você apresentou de forma tranquila, apresentou todos os trabalhos do laboratório, mostrou seu tema de tese, que é bem interessante. Eu realmente acho que esses temas experimentais são muito bons. E agora eu vou passar para a audiência, que foi significativa. Muita gente entrou e de alguma forma, prestigiou sua apresentação. Eu vou passar inicialmente para o seu orientador, o Márcio Almeida, para fazer as considerações, que ele levantou a mão, e depois, à medida que as pessoas forem levantando a mão, eu vou passando gradativamente para elas, tá ok? Então, professor Márcio Almeida, fique à vontade. Então, eu queria parabenizar também a Silvia pela excelente apresentação e parabenizar a iniciativa, né, do PRH9, excelente. E vamos aí propor, eventualmente, outras palestras da geotecnia, dos webinários, e também participar do que está sendo apresentado aqui. Então, parabéns a todo o grupo aí que está envolvido no PRH9. É apenas uma mensagem breve mesmo, que eu tenho até uma reunião agora, tá bom? Muito obrigado e parabéns, eu vou ter que me ausentar. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer participar. Tchau, tchau. Professor Márcio Almeida, muito obrigado, hein? Realmente é muito importante a participação do nosso corpo de bolsistas e alunos do PEC, da engenharia de petróleo, ou mesmo de outras áreas que queiram, de alguma forma, trazer os seus temas de tese para o nosso PRH, né? Quem levantou a mão também foi a Carol. E, gradativamente, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem abrir o áudio e perguntar para a Silvia, porque é um prazer a gente ter ela conosco aí, e ela fez tantas colocações interessantes, né? Então, Carol, se você quiser fazer sua apresentação, por favor, pode abrir o vídeo e o áudio e fazer a pergunta para a Silvia. Silvia, eu acho que a Carol levantou a mão sem querer ali. De qualquer forma, deixa eu te perguntar um negócio. Esse seu tema de trabalho ele é interessante para a área de renováveis, assim como também para a descarbonização da área de óleo e gás, né? Que foi uma das coisas que eu até trabalhei um pouco no Cenpes antes de me aposentar. E essas torres eólicas
que você comentou dos projetos que estão em andamento. Eu imagino que todos eles sejam em águas rasas, né? Bem próximo da região da plataforma continental. Qual é a maior lâmina d'água desses projetos? Eles vão até 60 metros, 40 metros, ou estão todos em lâminas d'água muito rasas? Eu acredito que sejam em até 40 metros, tá? Eu teria que verificar isso, esses projetos. A gente não tem muita informação sobre esses projetos, tá? Informações detalhadas. A gente sabe as localidades, né? Mas eu não teria essa informação agora para te dar. Eu acredito que sejam até 40 metros. Tá? Seriam assim, eu também imagino. Rasas, tá? Até porque está iniciando e entendeu? Eu acredito que seja de até 40 metros. Mas eu teria que confirmar. Não esquenta com isso, não. Foi apenas uma pequena pergunta, porque a coisa complica mais. A coisa complica mais quando a estrutura, ou melhor, está num flutuante, né? Eu imagino que fique bem mais fácil você simplesmente usar um monopile ou alguma coisa semelhante, né? De qualquer forma, esse tema é bem interessante, pessoal. Quem quiser ter acesso à apresentação da Silvia, que foi muito legal, eu vou disponibilizar, e a gente está montando um site do PRH9 para os webinários, eu vou deixar o vídeo lá. Mas quem quiser ter uma cópia inicial, pode me mandar uma mensagem pelo janlima@lanxo.cop.rfj.br, que eu mando uma cópia da apresentação, tá ok? E uma outra coisa, nós estamos planejando alguns próximos webinários bem interessantes. Vou fazer logo uma propagandinha aqui para vocês se interessarem. Um dos nossos colegas da Shell, que é gerente de tecnologia da Shell, o José Alfredo Ferrari, ficou de colaborar conosco fazendo uma apresentação no dia 3. Depois eu mando o convite sobre desafios de cascos e sistemas flutuantes para óleo e gás, né? Depois eu convidei também a Marina Simão, que está fazendo tese com o professor Sagrilo. Ela vai fazer uma apresentação sobre alguns trabalhos que ela está desenvolvendo com o pessoal da Petrobras. Depois eu convidei também o engenheiro Carlos Lemos, que trabalha muito com risers flexíveis, e ele vai dar uma apresentação para a gente ao longo do mês de novembro, certo? Então, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, a Silvia em particular e aos seus orientadores por dedicarem seu tempo. Pode fazer, Patrício. Eu vou sair aqui um pouquinho enquanto você pergunta. Certo. Silvia, parabéns pela apresentação. Zé Antônio, parabéns pela organização aí do PRH 9. Eu fui do PRH 7, a propósito. Então, Silvia, eu tenho acompanhado alguns ensaios de... Vou pegar o vídeo aqui. Eu tenho acompanhado de longe, né, alguns ensaios de cisalhamento direto cíclico. Eu não sei se vocês têm aí, aqui nós não temos, né, na UFES, mas eu não sei se você já chegou a ver esses ensaios ou se vocês pensam em reproduzir esse tipo de experimento para tentar associar algum resultado de vocês. Não, a princípio foi feito um ensaio cíclico, não foi feito na COP, não, tá? Eu não lembraria aqui de cabeça, foi feito no exterior, por uma professora lá em parceria, né, que tem parceria com o professor Márcio Almeida, tá? Mas foi feito na areia carbonatada com 50% de teor de carbonato de cálcio, tá? Assim, a gente não visualizou uma quebra de grãos para essa areia CA50, né? Até por isso, assim, a Maria Fernanda, ela chegou a fazer ensaios na areia com esse percentual de carbonato de cálcio, né? Mas depois que saiu esses ensaios aí cíclicos, cisalhamento cíclico, né? E a gente desistiu de usar esse percentual de 50%. Já partimos logo para o extremo, né? De usar uma areia carbonatada aí com 80% de carbonato de cálcio. Então, vocês vagamente esse resultado, tá? Então, vocês fizeram ensaio de cisalhamento direto cíclico? Cíclico, sim, foi feito. No exterior. Eu não lembraria onde, mas eu tenho esse material depois, eu posso te disponibilizar, tá? Entendi. Eu não tinha percebido que você tinha mostrado esse resultado, por isso mas eu não mostrei, não, tá? Sim. É muita informação. Ok. Não, porque eu perguntei isso especialmente porque, pelo que eu vi, né, trata-se de um experimento simples de ser realizado.
né? A dificuldade que eu vi de... A propósito, eu acho que você deve conhecer a Luisa Baby, que está trabalhando com isso. Sim. Ela é simples o experimento, né? A dificuldade que ela tem é justamente reproduzir a areia carbonatada, de fato, né? Ou areia cimentada. Né? A nossa não é cimentada, tá? Essa particularidade da cimentação, a gente não entrou nela, não, tá? Simplesmente, realmente, sem cimentação, a areia que a gente está usando é artificial, né? Tem algumas limitações aí no experimento. Bem, eu acho que quem levantou a mão foi eu só ainda. Deixa eu perguntar outra coisa. Eu acompanhei alguns ensaios lá na UENF de centrífuga. E eu tenho curiosidade de saber como é que você vai fazer a instalação desse modelo sem ser em 1G. Não, a instalação é 1G. Ah, sim. Então vai ser só 1G, né? Só a instalação do modelo é só 1G. Não tem como fazer Seria um desafio para agora, né? Demasiado grande, né? Não, é porque quando você apresentando, será se ela está pensando em fazer a instalação? Não. Né, com Não, outra... vai ser 1G. A gente conseguiu automatizar a instalação, porque inicialmente a Maria Fernanda começou com a instalação manual, né? Mas a instalação, a NG, é complicado, né? De qualquer forma, se a gente fizesse ela, a gente teria que parar a centrífuga para trocar o atuador. Né? A centrífuga nossa lá é uma centrífuga pequena. Talvez a centrífuga da UENF, né? Que é uma centrífuga de maior porte, você consiga até viabilizar isso, né? Essa troca aí entre o atuador vertical, para a instalação do modelo, e o atuador horizontal em voo. É uma coisa complexa, tá? Eu não vi pesquisas ainda com as duas coisas juntas em funcionamento, não, tá? Normalmente faz a instalação em voo, para-se a centrífuga, troca-se o atuador, né? O vertical para o horizontal, e aí dá continuidade novamente no ensaio. Mas fazer essa troca em voo, eu nunca vi, tá? Obrigado, Silvia. Parabéns aí pela apresentação. Obrigada. Sucesso aí na defesa, que deve estar se aproximando. Não, ainda estão nos experimentos ainda. Tem essa etapa ainda a cumprir. Bom, pessoal, muito obrigado. Gente, desculpa, o professor Zé Antônio, tudo bem? Meu nome é Tiago, também sou Thiago, pode ir, pesquisador lá do LANX, do PEC. Pode ir. Complementando seu questionamento aí, eu acho que na porção sul do estado do Espírito Santo, né, a Equinor, que tinha um nome, né, que era Statoil, né, a estatal norueguesa, né, ela está explorando lá, assim, uma área eólica, e a lâmina d'água que ela explora é entre 15 e 35 metros. É um pouco próximo da costa mesmo, mas eu acho que a estrutura vai ser essa estrutura fixa mesmo. Eu acho que, por enquanto, esses projetos eólicos, eles não vão contemplar essas estruturas flutuantes, não, né? Porque eu acho que os parques serão um pouco mais próximos da costa mesmo. Mas a única informação que eu tenho é essa, que é entre 15 e 35 metros, assim, de lâmina d'água. Fundação você não sabe, né? Não sei, eu fiquei na dúvida ainda, porque eles me disseram a primeira vez que seria jaqueta, mas eu não tenho essa certeza. Vou procurar saber as informações, mas não sei se é jaqueta ou se pode ser, sei lá, eu conheço como uma fundação, um monobairro mesmo. É uma estaca única, né? Sim. É isso mesmo, Tiago. Eu acho que no exterior, como a Silvia falou, 81% dos sistemas são fixos e não são flutuantes, né? Né? Porque um sistema flutuante é muito mais complexo mesmo, até a nível de frequências naturais do sistema e tudo mais, né? E o cara podendo ter a disponibilidade de instalar na plataforma continental um sistema fixo, ele não vai lá para fora colocar um sistema flutuante com uma complexidade muito maior, né? Eu imagino que no Brasil maiores ainda, né? Vai demorar de a gente ter sistemas flutuantes, viu? Mas, pessoal, a gente tem até 11h30. Quem estiver interessado em aproveitar a gentileza da Silvia e responder e perguntar alguma coisa, fique à vontade. E caso não existam mais perguntas, eu vou encerrar a nossa apresentação. Como eu falei para vocês, eu vou disponibilizar essa gravação para vocês e os convido a participar dos nossos webinars. São webinars simples e
com a participação de alunos, bolsistas e outras pessoas interessadas, e sempre colabora de alguma forma para disseminar o nosso conhecimento, né, pessoal? Então, eu agradeceria a todos vocês, a Silvia, os orientadores dela e principalmente aos participantes, e os convidaria e vou disponibilizar os convites para as nossas próximas apresentações, tá ok? Posso... Bom, se ninguém tiver mais pergunta aí, agora estou vendo as pessoas que estão aqui participando, posso agradecer. Tem aí a presença aí do professor Reno Castelo, né, que participou também da minha banca de mestrado. Está aí o colega de profissão aí, Albano Trigo Lopes. Professor Enivaldo Minetti também, aí, parceiro nosso. Os meus colegas aí de trabalho, estou vendo o Thales, Carla, a doutora Uberecilas, que na verdade é até meu pai, né? Temos aí a Bárbara, aí também, obrigado, Bárbara, a próxima palestra é a dela. E agradeço aí a presença de todos aí. Estou vendo aqui o Pairo também, meu colega também lá de Geoconsult. Obrigada aí. Silvia, muito obrigado, hein, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos e eu os manterei informados do nosso próximo webinar, que vai ser bem interessante com o engenheiro José Alfredo Ferrari da Shell no dia 3 de novembro, ok? Um abraço em todos e um bom final de semana. Abraço. Tchau. Abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, abraço. Você sabe que nem o meu cartão. Você viu se eu recebi o cartão lá no... Como se diz?